Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente está retornando aqui às nossas aulas, né, depois desse feriadão. Espero que vocês tenham descansado, mas também espero que vocês tenham aproveitado a oportunidade de organizar os objetos de estudo, dar uma olhadinha na revisão de alguns conteúdos, né, para a gente continuar aprendendo por aqui, tá certo? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas às nossas aulas, tanto os alunos e alunas quanto os colegas, professores e professoras, né? Afinal de contas, essa aula aqui é feita pensando na interatividade, né, na disseminação do conhecimento. Para que a gente consiga fazer esse momento de interação, pessoal, já é mais que conhecido de vocês, a nossa plataforma, né, o aplicativo, já está aí no finalzinho das suas fases de teste, a gente ainda está ajustando algumas coisas, mas acredito que muita coisa está se resolvendo, né? A gente está conseguindo aí trabalhar com essa interatividade junto com um professor que hoje me apoia aqui, né? Hoje é o professor Pedro. Seja bem-vindo, professor, e aí ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do aplicativo e como você faz para interagir com a gente, tá? Olá, galerinha, muito bom dia para você que está acordado a essa hora para estudar. A gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui, a quantidade de pessoas que está logado aqui na nossa aula, assistindo ao vivo, através do aplicativo, que tem o poder aí de comentar, de falar o seu nome, de mandar as suas dúvidas aqui no chat. Ela aumenta a cada dia. E isso deixa a gente muito feliz, tá bom? Mas você também, como aluno, pode nos ajudar divulgando essa plataforma, divulgando esse aplicativo, para que o seu coleguinha aí de sala também possa ter acesso, certo? Billy vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua tela, certo? Você vai pegar o seu celular, abrir a sua câmera e colocar no QR Code referente ao sistema operacional do seu celular, seja ele Android ou iOS, certo? Você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo e lá você vai fazer o download, você vai baixar, certo? O aplicativo, e quando você fizer o download, ele vai pedir o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia que você nasceu, 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, certo? E aí você vai ter acesso à plataforma, você vai poder comentar aqui, você vai poder falar, assim como o Paulo nos deu bom dia, o Marcos, a Maria, a Sofia, e a gente vai se acostumando com esses nomes, certo? Presente em cada aula da gente, tá bom? Então, compartilhe aí, mande para o seu amigo, certo? Mande no grupo da sua sala o aplicativo para que você possa assistir a aula ao vivo e mandar as suas dúvidas aqui para a gente, tá bom? Eu vou voltar agora com o Briane e ela vai dar continuidade à aula. Só um comentário falando sobre o Billy rapidinho, né? Queria dar parabéns a ele. Não estava aqui na semana passada, eu não podia deixar de parabenizar. Ajuda bastante a gente aqui, pessoal, a galera da produção. E foi aniversário dele, né? Na semana passada. Então, parabéns, Billy. Ó, quem me ajuda aqui hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Jéssica, né? Sempre que eu posso, eu puxo, e ela gosta de matemática, viu, gente? Ela está aqui cada vez mais ajudando a gente a transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês, tá? Para vocês, né, já tem aí esse costume de trabalhar com a gente. A nossa aula tem formato digital, possibilitando que você assista nesse momento na TV, ao vivo, mas depois, através do aplicativo, você pode rever essa aula. Vai ter lá a abinha referente ao YouTube, né, a página do nosso canal lá, tá certo? E também pelo computador, né, dependendo daí do que for mais fácil para você acessar, você pode aí poder entrar no YouTube e verificar as aulas anteriores, tá certo? Que tá com essa carinha. Professor Pedro, a gente já tinha falado sobre essa atualização, né? Aqui tem 8,44, eu acho que já tem mais gente nesse canal. Então, está cada vez mais crescendo aí a quantidade de inscritos, porque vocês também estão ajudando a gente a chamar os colegas e participar aqui desse projeto massa, tá? No plano de estudo que a gente vai estar utilizando para embasar essa semana, ele está ali, ó, com a semana 33, tá certo? Então, pelo aplicativo também você consegue acessar esse documento e resolver algumas questões, tá bom? É importante que vocês acessem até para tirar dúvida com o professor de vocês, gente. Aqui a gente está dando o pontapé inicial do conteúdo, mas o professor aí da sua sala de aula, ele vai te ajudar a intensificar. Então, é um trabalho que é em conjunto, tá bom? Bom, depois dos avisos iniciais, vamos começar aqui a nossa aula. Pega aí o seu caderno, né, seu lápis, para fazer algumas anotações.
Hoje é uma das aulas que eu chamo de decisivas, assim, para a gente continuar com esse conteúdo para o resto da vida. Quando a gente trabalha com a ideia da porcentagem, que é o nosso conteúdo de hoje, por mais que a gente já tenha a ideia de como ele se comporta, aqui no sexto ano a gente começa a aprender algumas situações que ajudam o cálculo a ser feito de maneira mais rápida, né? A gente começa a perceber aí a relação entre as frações, lembrar de alguns conteúdos que a gente já viu nas aulas anteriores, utilizando esse raciocínio, tá? Então, aí eu acho bem interessante você pegar aí seu caderno e seu lápis para fazer as anotações dessas coisas que a gente vai percebendo e a gente vai concluindo junto, tá bom? Você sabe o que é porcentagem? Vocês lembram? Ou então, se não conhece, coloca ali no chat pro professor Pedro já trazer o feedback aqui para a gente. O que é porcentagem, né? Como que a gente observa a porcentagem? Então, algumas semanas atrás, a gente estudou a ideia da fração, né? E aí a gente viu esse conteúdo desde o comecinho. A gente falou sobre como que a gente confecciona uma fração e a ideia mais geral é utilizando a parte e o todo, né? A gente vai dividir determinado inteiro, né? Determinada coisa em uma quantidade de partes e essa vai ser a quantidade totais e a gente vai pegar algumas dessas partes. E aí a gente sabe como posicionar isso, né? O total fica no denominador e essa quantidade que a gente vai observar fica no numerador, podendo ser o total também, de repente, tá? E aí a gente começa com essa primeira ideia da fração, da confecção de uma fração. Só que quando a gente trabalha com a ideia de porcentagem, a gente já chama a atenção esse finalzinho, né? A palavra aí já no finalzinho já chama a atenção como que a gente vai estar utilizando essa relação atrelada à ideia da fração, mas agora utilizando um pensamento baseado no 100. Então, vamos lembrar aqui, ó, no nosso dia a dia, a gente já trabalha bastante com esse tipo de leitura, né? Seja em ofertas de desconto ou de aumento, que ninguém gosta. A gente tem aí a Black Friday chegando, e na Black Friday a gente vai ter muito dessa ideia de porcentagem, né? Olha, gente, o professor Pedro já... Black Friday já ficou ali. Só preço para torar. Então a gente já tem essa ideia de remoção e também notícias que não são tão legais quanto o preço do combustível subindo aí a cada semana, né? Aumentando o seu percentual aí a cada semana. E a gente percebe que muitas vezes essa maneira da gente colocar esse aumento ou esse desconto não é dado o valor de fato. Claro que ele pode aparecer, né? Até porque a gente precisa saber o quanto a gente vai pagar. Mas na maioria das situações, esse valor é medido em percentual, em porcentagem. Então, no nosso dia a dia, a gente já está muito acostumado a trabalhar com essa noção de porcentagem atrelada às situações do nosso cotidiano, principalmente envolvendo a parte financeira. Mas a gente já trabalhou em outras situações envolvendo, por exemplo, uma pesquisa, né? Trabalhar com a aceitação ou a reprovação de alguma opinião em relação àquela pesquisa ali, tá certo? Então, no nosso dia a dia, a gente não tem como fugir das relações percentuais, né? Então, se a gente observar em qualquer momento, ou até mesmo em qualquer disciplina, em algum momento a gente trabalha com essa ideia, porque dá a comparação. Você consegue comparar dentro de uma situação se foi muito ou se foi pouco. E aí, em outro momento, a gente vai trabalhar um pouquinho essa percepção do muito ou pouco, porque a nossa porcentagem, ela vai ter um limite de contagem, né? Afinal de contas, o 0 é coisa nenhuma e o 100% é o total do que eu tenho. Então, a gente já tem aí o 100 representando essa quantidade máxima. E aí, a gente pode perder um pouquinho essa análise se o valor que a gente está utilizando para isso for um valor bem baixinho. Mas a gente vai utilizar esse pensamento desse conteúdo mais para frente um pouquinho, tá certo? Então, vamos lá. Porcentagem, como eu falei no comecinho, a gente tem essa ideia do porcentagem, então já dá a noção de que a gente vai trabalhar com 100%, olha aí o cento aparecendo, né? Então, já a ideia de novo, né? Do 100 sendo a nossa base. E, basicamente, a gente está trabalhando com partes de 100. Então, a gente está dividindo uma coisa completa em 100 partes e pegando algumas dessas partes. Quantas partes de 100 a gente vai pegar? Então, ó, quando eu escrevo partes de 100, não são cada uma das partes que valem 100, não. A gente dividiu uma coisa num total de 100 pedaços e aí a gente vai pegar algumas dessas partes, tá certo? E basicamente a ideia é atrelar esse valor 100 como se fosse a quantidade máxima de pedacinhos que a gente vai dividir esse todo, tá certo?
Então aí, ó, tô colocando para vocês uma malha quadriculada, né? Aqui já o professor Tiago auxiliando na composição das nossas aulas. Aqui a gente tem 100 partes iguais. E quando a gente observa essa divisão, né? Aqui eu tenho um quadradinho, tá dividido em 100 partes iguais, seria o nosso todo. Gente, aqui a gente está utilizando representações visuais, né? Alguns elementos geométricos que ajudam com que a gente perceba essa divisão. Mas quando a gente diz dividido em 100 partes iguais, você pode dividir dinheiro, você pode dividir livros, você pode dividir uma sala em 100 partes iguais. E aí a gente faz essa comparação, tá? É só para a gente entender como é que está sendo confeccionada essa ideia de porcentagem. Então, eu dividi esse inteiro aí em 100 partes iguais. Como eu falei no começo, a gente vai montar uma fração que compare a parte que eu estou observando com o total de partes que a gente dividiu. Mas como a gente está estudando porcentagem, olha aí, já chamando a atenção para isso, o nosso denominador vai ser o 100. O 100 é a quantidade totais de partes que a gente fez a divisão. Se o meu numerador, que é o número que está ali em cima, for 100 também, então eu dividi em 100 partes e estou observando essas 100 partes. Então, a gente está observando o inteiro, a gente está observando o todo, né? 100 dividido para 100, a gente vai ter 1 ali. Então, a gente já começa fazendo aí algumas leituras dessa fração, né? Algumas semanas atrás, como eu falei, a gente estudou bem esmiuçado a composição de uma fração. E aqui a gente tem que, quando eu pego a quantidade total que está sendo observada e divido por ela mesma, a gente vai ter o total de situações. Aqui, no caso, o total de partes que eu fiz a divisão, tá certo? Então, aqui a gente ia ter todos os quadradinhos compondo esse inteiro. Aí, a gente vai chamar de 100%. Dividi em 100 partes e peguei 100 partes. Então, a gente está observando 100% desse inteiro que está aí aparecendo, tá certo? E agora, a gente ainda continua com a divisão em 100 partes, mas eu peguei algumas dessas partes. A gente já viu que se dividir alguma coisa em partes idênticas, eu não preciso pegar as partes enfileiradinhas, não. Ali a gente tem 5 quadradinhos, mas eu não preciso colocar os 5 quadradinhos um pertinho do outro. Independente da situação, esses quadradinhos eles têm o mesmo tamanho, né? Já que a gente dividiu em partes iguais. E quando a gente vai compor a fração, como é que a gente vai fazer agora, né? O nosso denominador vai ser o 100, que é a quantidade total de partes que a gente dividiu. E o nosso numerador agora, né, o número que vai ficar em cima, ele vai ser a quantidade de quadradinhos que a gente vai sinalizar. Então, a gente vai ter aí 5 sobre 100. A gente está utilizando essa representação da fração agora para comparar as partes dos quadradinhos que estão pintadas com o total de partes que esse quadrado total foi dividido aí, né? E como a gente está utilizando essa ideia da porcentagem, a gente vai fazer essa leitura representando, opa, já avançou mais, representando aí 5%, tá certo? Já dei o spoiler do próximo, né, gente? Apareceu aí o 12%, 12 dividido para 100, porque eu tenho 12 quadradinhos que foram pintados aí, e aí, de novo, eles estão espalhados em posições diferentes, mas o tamanho dos quadradinhos é o mesmo. Então, lembra daquela palavra que a gente brinca aqui, com o Tiago principalmente, né, que a gente fala da representação prototípica das coisas. A gente quer que você tire essa visão e se acostume com qualquer maneira. Da maneira como o desenho aparecer, você consegue dizer se dá ou não para representar aquela fração. Aqui a gente conseguia, porque todas as partes são as mesmas, e independente dos quadradinhos estarem próximos, a gente tem aí o mesmo tamanho para todos, né? Então, a gente conseguiu aí pegar 12 de um total de 100, e aí, utilizando a nossa linguagem de hoje, né, o nosso conteúdo de hoje, a gente vai trabalhar com a ideia de 12%. Esse símbolozinho que está aparecendo ali, ó, ele vai representar essa fração com o denominador 100. Então, você percebe que, dependendo do contexto, a gente pode expressar a fração ou colocar o 12 com o símbolo, que você já vai saber que aqueles 2 zerinhos ali com aquela barra, né, a gente pode identificar dessa maneira, né, aquele símbolo, já representa aquele denominador em 100 partes, tá certo? Vamos ali, né, conversar um pouquinho com o professor Pedro. Essa introdução da aula demorou pra caramba, não foi, professor? Falei demais. Vou voltar ali nele, gente, para ver quais são as informações que ele tem e fazer alguns comentários aqui sobre esse primeiro momento da aula, tá? Vai lá, professor. Bom, não, Briana, eu não achei que demorou, não. Demorou, não. Foi tranquilo. Essa questão, gente, de porcentagem, você pode notar que ela é uma continuação do estudo de fração, né? Você vê aí que é apenas uma nomenclatura que a gente utiliza
para expressar frações cujo denominador é igual a 100, certo? Então, o nome, como o Briane já falou, é bem intuitivo, né? Porcentagem, né? São partes de 100. Então, como ela introduziu aí muito bem essa questão da porcentagem, certo? E a gente vê que é um conteúdo que está presente no nosso dia a dia, certo? Mesmo quando você tinha aí 5, 6, 7 anos de idade, você já via porcentagem. Não sabia nem o que era, não tinha nem noção, certo? Mas você já via esse símbolo aí por todo lugar que você anda, você vai ver, seja no supermercado, seja numa loja de sapato, de eletrodoméstico, quando você foi lá com sua mãe, certo? Então, e sempre você escutou os seus pais falando em relação à questão de descontos, em relação a questões de aumento também, e tudo isso é dado de forma percentual, certo? Então, a importância de você entender como surgiu essa questão da porcentagem, o que é que significa, vai lhe dar uma clareza maior na hora de você resolver e na hora de você ir calcular, fazer o cálculo de uma determinada porcentagem, certo? Pessoal aqui, Briane, tá com sono, tá? O pessoal não tá falando, tá todo mundo aqui, ó. Voltaram do feriado agora. Todo mundo bom dia, falaram aí da escola, certo? Mas mande aí suas dúvidas, É certo? porque eles sabem, professor. Diga pelo menos, estou entendendo, tia. Não é qualquer coisa, tá bom? Pronto, aí, mande kkkk, e já, Arthur já mandou kkkk, Marcos, Guilherme, certo? Fale com a gente, que a gente fica bastante feliz, certo? Com os comentários de vocês. João disse que está com sono, certo? Levanta, João, levanta, senta, pega o caderno, vai fazendo as anotações, tá? Então, Briane vai dar continuidade aí ao assunto de porcentagem. Qualquer dúvida, manda pra gente. Vamos lá, né, gente? Vamos agora entrar nessa ideia de como fazer o cálculo de uma porcentagem. Aqui a gente vai utilizar o raciocínio também, comparando com essa ideia inicial, dividindo algumas coisas, mas a gente viu lá em frações uma ferramenta que ajuda com que a gente tenha um pouquinho mais de velocidade na hora de fazer esse cálculo, tá? Então, ó, aqui, ó, dá para identificar já, né? Quem colocou esse tipo de imagem aqui já é o professor Tiago, olha aí. Disse pra gente, olha, tem 3 maneiras de a gente fazer o cálculo de uma porcentagem. A gente pode utilizar o raciocínio lógico, né? Comparando algumas coisas, e é por ele que a gente vai começar a comentar. A gente pode usar a calculadora, a não ser que o professor permita. Nesse momento é importante que vocês comecem a fazer o cálculo para entender aquilo ali, tá certo? E a gente pode fazer isso manualmente. Mais na frente, vocês vão conhecer uma ferramenta chamada regrinha de 3, que eu acho que hoje em dia já dá para a gente dar ideia de algumas coisas, né? Mas hoje a gente vai estar pautado, né? Vai estar interessado em trabalhar essa ideia do raciocínio lógico, tá bom? De que maneira vocês conseguem associar essas porcentagens sem que a gente precise, de fato, fazer esses cálculos, né? Executar esses cálculos, e aí perceba a relação que a gente pode construir entre esses valores, tá certo? Olha aqui. Eu trouxe 6 ideias de porcentagem para a gente começar a conversar e de que maneira a gente consegue identificar ou até mesmo fazer o cálculo desse valor, tá bom? Vamos começar aqui com 100 e com 50%. Esses dois aí, a gente já comentou o 100% antes, a gente já verificou que sinalizaria o total, né, de informações que a gente possui, e o 50% acaba sendo uma coisa muito intuitiva, né? O professor Pedro utilizou essa palavra, vou ficar com ela o dia todo, viu, professor, hoje? A gente tem de maneira muito intuitiva, não é? E o que é isso, professora? Se eu tenho que o 100 vai ser o total, 50 é metade de 100. Então, quer dizer que eu vou pegar metade desse total. A gente começa fazendo essas comparações. E se você fizer essas comparações certinhas, todas essas outras porcentagens que a gente vai mostrar aqui para vocês, elas vão acabar saindo e a resposta vai dar exata, né? Vai dar correta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 100% significa o todo, né? O nosso completo, o nosso inteiro. E aí, quando a gente observa o 50%, ele significa a metade disso, né? A gente vai dividir por 2 o valor que é relacionado a esse inteiro para achar quem que é o 50%, não é? Então, vamos lá. Vou utilizar aqui o número 900 e a gente vai utilizar essas relações de parte e todo para poder dizer quem que é
100 ou 50%. Então, 100% vai representar o meu total, o meu 900, e a minha metade ali, né, vai representar o meu 50%. Então, metade de 900 é 450. Coloquei aí números que relativamente são mais fáceis da gente fazer essa divisão, para que você perceba as primeiras relações que a gente vai construindo com a porcentagem e o valor que a gente vai calcular de acordo com o nosso inteiro, tá? Lembrando, aí é uma observação para você escrever. A gente está utilizando aqui o 900 como nosso 100%. Em algumas situações, a gente vai utilizar, sim, o número 100 para representar o 100%. De repente, você tem R$100 e vai fazer essa divisão aí. Mas eu não quis começar com esse exemplo, não, para vocês não se confundirem, né? Para a gente perceber o 100%, que é o total, aplicado a uma quantia que é muito grande. Aí eu tenho 900. Mas no caso da gente, poderia ser uma quantia menor, eu poderia ter R$50, sendo um 100%. Então, perceba aí quando a gente quer calcular a porcentagem desse valor e qual é o número que eu estou utilizando para calcular essa porcentagem, tá bom? O meu inteiro aqui está sendo representado pelo 900, o nosso todo, que é o 100%, continua sendo 900 e o nosso 50% é metade dele, que vai ser 450, tá certo? Vamos para uma próxima aqui. Opa, agora sim. Falando sobre aquele artifício, né, das frações, a gente tem a ideia de utilizar a montagem do 50% como a fração 50 sobre 100. Mas, você que já está aqui acompanhando as nossas aulas, deve ter visto a aula de fração que a gente utilizou a simplificação, né, que a gente começou a fazer aí as frações equivalentes, olha, nomes que a gente já mencionou antes, utilizando esse processo de dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, né? Então, aqui, ó, eu tenho 50 sobre 100. Se a gente dividir os dois números, né, por 10, a gente vai remover o zero que está aqui, ó. Tirando esses dois zeros, a gente vai ficar com 5 sobre 10, né? E aí eu posso dividir de novo por 5. Então, a gente vai ter 1 sobre 2. Lembra dessa fração que a gente não consegue dividir mais? O nome dela é irredutível, né? A gente chegou numa fração que a gente não consegue mais fazer divisões a partir dela. E aí a gente chegou numa ideia de metade. Então, vê, de maneira intuitiva, olha, professor Pedro, a gente utilizou a metade para representar os 50%. Mas, utilizando o pensamento das frações, trabalhando com a ideia da fração equivalente e chegando na fração irredutível, olha quanto nome a gente já falou, você tem aí chegando em 1 sobre 2, que seria a mesma interpretação de metade, seria a mesma ideia que a gente utilizou para representar esse 50%, tá certo? Então, a gente já começou a concluir que eu tenho 100% vai ser o todo e 50% vai ser a metade. E 25%? A gente vai ter a metade da metade, né, gente? 25 é metade de 50. Então, se a gente começa a observar essas relações, a gente consegue construir essa porcentagem fazendo operações mais rápidas, né, mais objetivas. Ó, a gente viu que metade, 50%, deu 450. Lembrando que o nosso todo está ali em cima, né, é o 900. E quando eu quero calcular 25%, eu vou calcular metade de 50%. Quem que é isso? Vai dar 225, né? Essa metade da metade. Então, quando a gente pensa em metade da metade, você tem que fazer as etapas aí, as divisões por etapas para não se confundir, mas entende que a gente está fazendo a outra divisão por 2 porque eu já tinha o valor de 50%, tá certo? Assim como a gente utilizou a relação da fração, aqui a gente pode colocar o 25 sobre 100, né, para representar essa porcentagem e simplificar da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Então, se a gente for simplificando aqui, ó, dividindo por 5, o numerador e o denominador, a gente vai ter 5 e 20, e dividindo por 5 de novo, a gente vai ter 1 e 4, né? Então, calcular 25% de um valor é calcular 1/4 desse valor, certo? A gente já começa pensando como essa fração ajuda quando a gente precisa calcular essa porcentagem. Se eu já sei que calcular 25% é dividir em 4 partes, a gente tem um pouquinho mais de velocidade, né? Fica um pouquinho mais rápido de achar esses valores aí, tá certo? Deixa eu avançar. Eita, chegou aqui na hora de Pedro. Vamos lá, professor. Mais algum comentário? Suas percepções. Agora o pessoal acordou? O pessoal acordou aqui, o pessoal está com fome, né? Mas pelo menos acordou, falaram aqui o nome da escola. Temos o Gustavo do Alexandre Muniz, certo? Temos o Paulo da escola Maria Sampaio,
certo? Temos o José Fernando também. Então, o pessoal acordou aí, pelo menos para digitar, falar um pouquinho aqui com a gente, né? É bastante importante essa questão aí da ideia, né? A gente não chegou basicamente no cálculo em si da porcentagem, né? A gente está mostrando de formas intuitivas de que você pode encontrar a porcentagem como Briane falou, né? Temos 3 opções ali, né? A gente está calculando de cabecinha, mentalmente, pode ser com a calculadora ou com o lápis, né? Fazendo os cálculos. Então, é importante que você entenda e note essa questão das porcentagens relacionado à fração, né? Como o Briane falou, que a ideia dos 50% é a ideia da metade. Ela falou da ideia também do 25%, que é a metade da metade, né? Que dá igual aí a 1/4 do valor, certo? Lá em casa, Briane, tem 2. 2/4, entendeu? 1/4. Enfim, vamos lá. Então, basta você pegar o valor e dividir por 4, certo? Então, se você quer calcular aí 25% de 2.000, então é só você pegar o 2.000 e dividir por 4. Se você quiser calcular 50% de 750, é só pegar o 750 e dividir por 2. Então, essas ideias aí que a gente está falando de porcentagem é justamente para que você entenda o que está acontecendo com essa porcentagem e facilite também na hora de você resolver, na hora de você encontrar os cálculos, tá bom? Claro que com o passar das aulas, com o passar das séries que você vai avançando, esses cálculos de porcentagem a gente vai também elevando o nível, né? A gente vai calcular aí 12,5% de 333, né? Aí o cálculo já fica um pouco mais complexo, mas se você entende o começo, né, que estamos te explicando agora, lá na frente você vai entender melhor também, tá bom? Então eu vou voltar com a Briane, ela vai fazer suas considerações aí também, e o pessoal aqui já está agoniando. Peraí, Bili. Vou passar a palavra aqui para a Briane. Bom, gente, na aula de hoje a gente conseguiu ver inicialmente como é que a gente faz a medição das frações, né, utilizando a noção de porcentagem. Então, a gente começa a afunilar um pouquinho esse conhecimento, né? A gente utilizou a fração de maneira bem ampla, utilizando a comparação do total com as quantidades observadas, né? E aí a gente confeccionava qualquer fração. Depois a gente começou utilizando a fração para calcular aquela fração de uma determinada quantidade. E aí tem aulas aí no YouTube que você consegue verificar esse conteúdo. Agora, a gente está utilizando a ideia de porcentagem, que é uma fração onde o nosso denominador ele é fixo, né? Ele é o 100, que vai ser a quantidade de partes totais que a gente divide uma coisa, e depois a gente vai fazer os outros cálculos. Hoje a gente conseguiu ver 25, 50 e o 100%. Ainda faltam mais 3 valores percentuais ali que a gente vai comentar na aula da próxima semana, e aí a gente vai utilizar essa ideia como base para dar continuidade, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, assiste novamente a aula, comenta lá no vídeo do YouTube e a gente vai voltar na próxima aula. Professor Pedro, dê um tchau aí para a gente se despedir. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Um cheiro no seu coração. Bye, bye. É isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.